Saúdo muito fraternalmente aos amados pastores titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia em Curitiba, Luiz e Sandra Pedroso, bem assim ao pastor Gilson Bétega, dedicado colaborador do ministério nesta grei. A nossa lição de hoje tem como título Neopentecostalismo, Sinais do Evangelho, Cura das Enfermidades. Seu autor é o ilustre e amantíssimo pastor Roberto Monteiro de Castro. O texto áureo está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Como introdução, o pastor Roberto discorre sobre o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi evidenciado através de sinais, dentre eles, milagres e curas. Caso contrário, não teria obtido alcance extraordinário, tanto daqueles que receberam suas bênçãos de cura, quanto dos que creram impulsionados pelos sinais. Em diversos momentos é notório que o poder de Deus estava sobre Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, isto é, com ele Jesus. Este registro é bíblico, está no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38. Em alguns lugares, Jesus realizou menos sinais do que em outros, por causa da incredulidade do povo. Quem fez essa observação histórica foi Mateus, no capítulo 13, versículo 58. Curas extraordinárias e de formas diferentes aconteceram. Alguns tocaram em Jesus e foram curados. Eis alguns exemplos. A mulher com fluxo de sangue. Está registrado em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. Outros exemplos. Jesus tocou e também foram curados. Um leproso, Mateus 8, 1 a 3. Ainda outros. Bastou dar uma ordem de longe e a cura aconteceu. Foi o caso do servo de um centurião. Lucas, médico, o evangelista, registrou isso no capítulo 7, versículos 8 a 10. Nesta preciosa lição, vamos observar as curas das enfermidades como sinais evidentes do Evangelho de Cristo, como segue. Ponto número 1. Sinais de que o reino de Deus chegou. Então ele, Jesus, respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 22. João foi o precursor da vinda dos ensinamentos e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Não realizou tantas obras como Jesus Cristo realizou, é claro, mas foi muito positivo, muito corajoso, e isto lhe custou muito cedo, muito precocemente a sua vida. Percebamos, além da pregação das boas novas, que é a maneira de anunciar o Santo Evangelho, ministério que os apóstolos receberam do Senhor Jesus e exerciam junto à prática da oração. Abro aspas para uma referência bíblica. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Jesus, em resposta aos mensageiros enviados por João Batista,
aponta para as curas como sinais de seu ministério. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Simples e objetivo. Contestável? Não. É um fato evidente. A vinda do reino de Deus tem a marca do poder do Senhor Jesus para perdoar pecados, mas também para curar as enfermidades. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 5 e 6. E mais, poder para expulsar demônios. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O Evangelho de Lucas, novamente, é quem registra isso no capítulo 11, versículo 20. Vamos a uma aplicação. Curas divinas continuam sendo sinais do Evangelho de Cristo nos dias de hoje? O que você acha? Ponto número 2. Os discípulos autorizados a realizarem sinais e curas. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não é uma forma imperativa, mas é uma forma de um desafio e de uma ordem para que eles também façam conforme eles viram e receberam. Quem registrou esse fato foi Mateus, está no capítulo 10, versículo 8. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, vemos o Senhor Jesus concedendo autoridade aos discípulos para realizarem curas. Abro aspas. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículo 1. Sinais extraordinários aconteceram no ministério dos apóstolos. Por exemplo, Pedro, em nome do Senhor Jesus, realiza uma cura no aleijado de nascença à frente da porta do templo chamado Formosa. Este registro histórico está no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Paulo também teve suas experiências na área da cura, despertando a fé diária das pessoas, de modo que, abro aspas, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Atos capítulo 19, versículo 12. Os sinais de milagres. Vamos parar aqui um pouco para tecermos alguns comentários a respeito de milagre. A gente vive falando milagre, ouvem pessoas se referindo a milagres, nós já presenciamos a realização de alguns milagres. Mas o que é milagre? A palavra milagre, como nós conhecemos, é uma palavra de origem latina, de miraculum. Tem a ver com mirar e significa algo admirável, isto é, aquele sinal, aquele fato diferente faz com que a gente se volte e olhe em direção. É algo espantoso. E há naquele momento um fenômeno de nossa razão e da nossa fé. Que bom que a nossa fé vence, porque sabemos que estas coisas ultrapassam as limitações da razão humana e só pode ser interferência divina. E curas também. Então, milagres e curas e até de ressurreição dos mortos aconteceram tanto no Antigo
como no Novo Testamento. Por exemplo, o profeta Eliseu e o filho da Sunamita, ressuscitado por Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 32 a 37, vale a pena ler este livro e conhecer esta história. Jesus e o filho de uma viúva, está lá em Lucas capítulo 7, versículos 14 e 15. Jesus e Lázaro, Evangelho de João capítulo 11, versículos 32 e 45. Paulo e Eutico dormiu na janela do terceiro andar da casa onde Paulo estava pregando. Atos capítulo 20, versículos 9 a 12. Outro fato, Pedro e Dorcas, esta curada por Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 39 a 42. Então são tantos os fatos e fatos incontestáveis. E só não crer quem decididamente não quer crer, não quer se submeter, não quer exercitar a sua fé. Vamos a uma aplicação do nosso autor. Você tem alguma experiência de orar por uma pessoa enferma e Deus ouvir sua oração e curá-la? Vale a pena compartilhar isso com os outros, porque isto desperta como uma corrente e outros também vão querer conversar sobre este fato, quem sabe até praticar este ministério com muito mais desenvoltura e com muito mais submissão através da fé. Ponto terceiro, sinais e curas que ultrapassam o aspecto apenas físico. Apesar de a maioria das curas feitas por Jesus terem um aspecto biológico e físico, percebe-se também o poder e o efeito do Evangelho na vida emocional e psíquica das pessoas. Jesus disse, abro aspas, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Fecho aspas, para registrar que este fato está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Almas cansadas, mentes sobrecarregadas, estresse, preocupações constantes com as dificuldades financeiras, desemprego, crises familiares, o recente enfrentamento à pandemia de Covid-19, todos esses fatores podem gerar patologias psíquicas, tais como síndrome de pânico, ansiedade e depressão. Mas, com certeza, a conversão genuína, as experiências com o Espírito Santo, o Paráclito, o Conselheiro, o Consolador, trazendo Jesus para dentro das pessoas, vão manifestar no salvo em Cristo os resultados esperados. Abro aspas. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É um registro que o evangelista João fez, está no capítulo 14, versículo 27. Não descartamos de maneira alguma a ciência, a psicologia e a psiquiatria. São recursos terapêuticos para o alívio e a busca das curas emocionais. Todavia, nunca deixaremos a oração, a intercessão, o clamor, a busca sincera da palavra como fontes poderosas
que se associam à ciência para o bem-estar das pessoas inteligentes. Uma aplicação. Você vê a ciência como uma aliada da fé na busca das curas emocionais? Ponto número 4. A ausência de sinais de curas. As orações, a fé sincera em Deus, a presença nos cultos, não são garantias de que, embora sendo filhos de Deus, teremos vitórias sobre todas as enfermidades. Por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne, segundo ele, em consequência de uma ação de Satanás. Abro aspas. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar a ele. Está lá registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Isso foi permitido por Deus para que ele não se exaltasse pelas experiências de suas visões celestiais. Muito se conversa nas esferas teológicas sobre qual teria sido essa enfermidade. Talvez uma dificuldade na visão. Fato é que ele orou pedindo cura. 3 vezes, abro aspas, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E recebeu de Deus essa resposta. Mas ele disse, afirmou Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Registrado em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9, a primeira parte, 9a. Quantos irmãos amados foram acometidos de Covid? Alguns lutaram em casa, outros foram internados, alguns entubados. Deus curou alguns com a presença importante da medicina, outros não resistiram e faleceram. Detalhe, todos receberam medicamentos, cuidados e oração, como diz a canção. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Aplicação. Como você reage quando a resposta de Deus não é a cura esperada? Hein? Diga para você mesmo. Conclusão. Que assunto lindo. A cura divina como sinal da manifestação do Evangelho é sempre um convite à espiritualidade, à oração, ao desenvolvimento da fé que move o sobrenatural. Alguns crentes creem neste poder de cura, mas não precisam da evidência deste sinal para crer na proclamação das boas novas. Outros se desafiam nesse terreno do sobrenatural e desejam experimentar mais das curas e milagres do Senhor. O certo é, com as enfermidades, podemos associar a fé, que é a confiança em Deus, e a razão, que é a ciência e medicina, sem perdermos a visão da primeira, muito menos endeusarmos a segunda. Contudo, a todos nós que cremos há uma promessa futura. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Está registrado em Apocalipse 21:4. Que esta lição tenha caído profundamente no seu coração e que Deus lhe abençoe. Amém.